Professor Milton, o senhor poderia nos falar um pouco sobre a criação das empresas? Como nós todos sabemos, o senhor foi muito importante na criação da Optoeletrônica, da Engecer, da Seralto e também, ultimamente, da Inovamate. O senhor poderia então nos dar algumas informações sobre o contexto, sobre a formação da equipe, a estratégia inicial, os primeiros produtos, um pouco da evolução dessas empresas? Ah, acho que sim, vamos ver. No caso da Opto, a pessoa central foi o Jabes, que veio do exterior e que queria fazer uma empresa. Mas isso foi precedido da construção da oficina de ótica. Só depois é que se pensou em fazer a empresa, porque era impossível, sem ter um apoio desse tipo, como uma empresa, um laboratório de produção de componentes óticos, que era que é até hoje a oficina de ótica. A oficina de ótica possui evaporadora, a primeira do Brasil para fazer esses componentes óticos, ainda está aqui na oficina de ótica. Então, levou um certo tempo entre o Jarbas ter vindo dos Estados Unidos, montado o laboratório de pesquisa dele, ter os seus alunos, e depois, então, é que isso foi começado. Porque essa atividade acabou sendo conhecida de outras pessoas, por causa da oficina de ótica. Então, como nós vamos ver, o primeiro produto da Opto foi fruto da oficina de ótica, porque veio aqui uma pessoa atrás de uma solução, e essa solução, a solução desse problema é que levou a Opto a ter o primeiro cliente. Era uma pessoa então, que tinha um problema, tinha um problema para ser resolvido. Então, agora, o objetivo do Jabra, que dava muita motivação para ele, era fazer uma fábrica de lasers, tá certo? Naquela época, era o laser da luzinha vermelha, né, hélio neônio, que era uma coisa que enchia os olhos das pessoas. Então, antes de fazer isso, nós estivemos nos Estados Unidos e o Jarbas foi falar com o Prêmio Nobel, que ganhou o Prêmio Nobel pela invenção desse laser. Então, a ideia era perguntar qual é o tempo de vida que ele estimava que ainda tivesse. Então, ele deu alguns anos de vida para o laser, que acabou se concretizando de verdade. Quer dizer, o laser de hélio neônio foi ultrapassado por outros lasers, como a gente conhece hoje em dia. E então, aí, quando se constituir a Opto, o grande motivação era o laser. A outra motivação era ocupar o mercado que se descobriu aqui na oficina de ótica, que eram dos filtros para luz. Um monte de aparelhos usam esses filtros. E esses filtros a oficina de ótica estava produzindo. Só que a demanda era grande. Então, assim que ela foi fundada, apareceu mais um cliente, né? Porque viam vários aqui, das pessoas que queriam, sei lá, algumas lentes, alguns espelhos, algumas coisas desse tipo. E aí, então, nesse caso, veio uma pessoa, uma empresa, que fabricava o aparelho para medir o teor de açúcar no caldo da cana. Foi esse o primeiro cliente, de fato, da Opto. Ela mal estava fundada, não tinha instalação, não tinha absolutamente nada. E tanto que o primeiro, entrevista com esse empresário, todas as discussões foram feitas dentro da fundação. Naquela época já existia a fundação, né? E aí foi lá que foi feita a primeira negociação. Então, na realidade, a Opto não nasceu de um plano de negócio formatado, ela nasceu de demandas do mercado. Ela nasceu do entendimento de que no Brasil existia espaço para
alguém produzir coisas de ótica, tá certo? E o que se pensava na época, pelo menos na cabeça do Jarbas, era a fabricação do laser de hélio neônio, coisa que acabou acontecendo, né? E toda essa fase inicial, essa tecnologia era uma tecnologia emergente no mercado? Era uma tecnologia muito no Brasil? Do laser? Do laser e também dos filmes e dos... Ah, sim, no Brasil não se fabricava isso. O primeiro a fabricar foi aqui. O primeiro lugar a fazer alguma coisa sistemática para a produção de componentes ópticos foi aqui, foi a oficina de ótica. Então, na realidade, era a imersão no Brasil da ótica e da fotônica enquanto soluções para o mercado. O mercado que já existia, né? Tá certo? Esse mercado, para filtros, por exemplo, já existia, para lentes, algumas lentes. Bom, tanto que o que esse empresário veio atrás da gente era de arranjar uma solução para o alto custo das partes de ótica que ele comprava nos Estados Unidos para montar um refratômetro aqui no Brasil. Esse refratômetro, em cima você põe uma gota do caldo de cana e ele dizia para você o teor de açúcar. Então, aí ele tinha essa peça que ele importava por $5.000. Cada peça dessa custava $5.000. E ele veio com a peça aqui. Então, o que aconteceu é que essa peça foi aberta pelo Jarbas, pelo Djalma, o Maurici, as pessoas que já estavam pensando realmente, ou já estavam fazendo a óptica, tá certo? Então, aí isso foi visto quais eram as dificuldades que eles tinham lá e se mostrou que a gente poderia fazer isso para ele, resolver esse problema dele. A única dificuldade que tinha lá era um prisma com formato fora do normal, de tal forma que os ângulos, etc., que você pudesse fazer uma escala que ligasse a medida óptica com o teor de cana. Então, isso tudo foi discutido, etc., mostrado para ele, tudo em detalhes, foi feito um relatório do que era aquela peça em detalhes para ele. Então, essa consultoria aí foi o primeiro pagamento que foi feito. Agora, e depois, então, nós iniciamos a produção do tal prisma, que era feita na casa de um dos sócios. Eu tenho a impressão que era na casa do Djalma. E aí, nós fizemos lá uma mesa, etc., foi feita, adequada, e um padrão, e aí começou a produzir e se vendia 10 desses prismas por mês. Agora, como que foi o processo de se pensar, vamos começar uma empresa? Quem efetivamente liderou esse processo? Como que foi? Foi fácil aglutinar as pessoas? Porque na realidade era assumir um risco de abrir uma empresa com todas as situações de risco econômico, financeiro envolvidas. Né? Eu acho, quer dizer, olhando o passado, vejo que o Jarbas foi uma das pessoas muito importantes para a criação da Opto. Mas existiu o ambiente que foi criado pelo CNPq, né? Que foi a formação de vários desses centros de inovação tecnológica em vários lugares, tá certo? Então, isso já estava aqui começando, né? Tanto que a fundação foi criada antes da Opto, né? Bem antes. Foi criada no dia 17 de dezembro de 1984. E a Opto foi criada um bocado de tempo depois, lá no ano seguinte, inclusive eu que redigi os estatutos, tudo isso, tá certo? Eu aprendi a fazer tudo isso, porque para nós lidarmos com a criação da fundação, foi preciso envolver a Fiesp. Era uma das condições que postas pelo CNPq para apoiar, para pertencer a esse sistema. E então eu acabei conversando basicamente com os advogados porque
o Linaldo, que era o presidente do CNPq, entrou em contato logo com o presidente da Fiesp, né, e das federações dos outros estados. Então, o que nós fizemos foram reuniões sucessivas com os advogados até ter um estatuto para a fundação. Então, participavam da fundação, além do CNPq, né, participavam a Prefeitura de São Carlos e a Fiesp, tá certo? A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Tanto que essas entidades tinham seus representantes no conselho da fundação, né? Tá certo. Então, essa estruturação da equipe, por exemplo, isso foi uma coisa relativamente fácil, foi muito difícil? Quem compôs a equipe inicial? Isso foi muito simples, porque já tinha oficina de ótica. Foram todos da oficina de ótica, todos. Era o Jarbas, o aluno do Jarbas e os técnicos da oficina de ótica. Todos. Inclusive, depois, um desses quis sair. Ele saiu. Nós compramos as cotas dele e ele saiu. Mas era a oficina, a Opto é um prolongamento da oficina de ótica. Tá certo? E depois, a oficina de ótica foi recomposta, né? Com mais pessoas e tudo, tá certo? Agora, hoje, analisando essa história, por exemplo, a evolução, por exemplo, da Opto depois dessa fase inicial foi uma coisa sempre crescendo com muitas oportunidades do mercado, ou o produto inicial não se consolidou no mercado? Como foi a procura por nichos do mercado? É uma coisa interessante essa pergunta, porque o nascimento foi muito... O desenvolvimento nos primeiros anos foi muito atribulado, tá certo? A gente praticamente falia a cada 2 meses, tá certo? Porque tinham crises enormes, tá certo? E então uma inflação imensa, mas ela sempre foi crescendo devagar. E, infelizmente, por umas regras existentes na época, nós não conseguimos importar componentes eletrônicos de qualidade para colocar no laser. O laser tem uma fonte de alimentação. Mas o laser acabou sendo construído, foi de boa qualidade, tudo isso, e chegamos a realizar exportações do laser. Só que aconteceu por causa dos componentes que nós não conseguimos importar por causa da lei de informática que regia naquela época, uma lei completamente sem nexo, porque não é vedando a entrada de componentes que você vai proteger a informática, o desenvolvimento da informática. Então, mas nós sofremos muito isso aí, e o resultado é que a história do laser acabou se encerrando com essa exportação, que era um grande distribuidor de laser nos Estados Unidos, que nós mandamos um laser de amostra para lá, ele testou, achou que era maravilhoso, e aí quando foram os lasers, foram vendidos, e depois teve um problema de devolução enorme, porque o componente eletrônico da fonte de alimentação do laser pifava. E então foi um problema grave, uma experiência... Depois, outra coisa que se sonhou também era fazer os espelhos refletores de cadeira de dentista, não é? Que a Opto já se tinha começado a tentar fazer isso aqui na oficina de ótica. Tinham as matrizes e faziam, mas nunca saía como o importado. Então foi uma das coisas que a Opto quis produzir, porque é um mercado interessante, continuado, tudo isso. Mas isso também se demonstrou que no início foi um grande sugador de recursos, porque acho que levou mais de 10 anos para que isso se tornasse um produto bem estabelecido. Então, é o seguinte, o produto que se mostrou mais viável, quer dizer,
que deu certo, foi vender espelhos de filtros de ótica. E aí a empresa passou até a ensinar a quem quisesse como fazer os aparelhos. Esses aparelhos usados por dentista, que ilumina com várias cores, né? Que vê isso. E depois tem muito uso em outras áreas também, essa história aí. E aí então, mas isso foi possível porque nós conseguimos um financiamento da FINEP, na época, grande, de quase $1,5 milhão. Mas foi um financiamento, não era dinheiro a fundo perdido. E quando se pensou nisso, é que se pensou no espelho, que seria um grande mercado. Mas não foi o espelho que acabou, foram os filtrinhos. Tá certo? E aí a empresa também foi adquirindo muita experiência nessa área, né? Com gente treinada, tudo isso. E levou um tempo muito grande para poder começar a pagar o empréstimo à FINEP. Ele foi conseguido, dando em garantia o próprio bem que ia ser importado, que eram todos os equipamentos para fazer o laser, bombas de alto vácuo, tudo isso, inclusive tornos de vidro para moldar a ampola, todas as coisas, e a evaporadora. Essa é uma evaporadora importada da Suíça. Certo? Agora, durante esse crescimento, vocês tiveram também altos e baixos, como o senhor já comentou, e ao mesmo tempo também a influência de um ambiente econômico muito hostil devido aos planos econômicos. Como que vocês foram financiando esse crescimento? Bom, primeiro do próprio da FINEP, ele só foi viável porque na diretoria da FINEP tinha um grupo de pessoas que tinham sofrido com a Revolução. E eu tinha sido uma pessoa que tinha sido preso, demitido de tudo lá do Nordeste. Então, algumas desses tinham até pessoas do Nordeste. Então, essas pessoas me conheciam muito bem, tá certo? Isso foi um trunfo para... E depois, todas as garantias de que cercou, né, o empréstimo que a FINEP fez, tá certo? Então... Aí vocês tiveram que entrar com bens... com patrimônio próprio, tudo, com casa, isso, para viabilizar. Foi acreditar para valer, né? Tá certo. Bom, então, isso demorou a ser pago, mas finalmente foi pago, né? Qual era a outra fonte de financiamento para a empresa? Não existia. Trabalhos de consultoria, alguma coisa desse nada, tipo? Não existia nada disso. Inclusive, essa história de fazer inovação era uma coisa muito estranha nessa época. Isso é uma coisa nova. Ainda é novo hoje. A maioria dos empresários não dão prioridade a isso. Porque se você protege o mercado interno, aí você impede a inovação. Porque a inovação para o empresário vem de uma necessidade dele competir. Se não tem competidor, ele fica fazendo, né, e produzindo as coisas mais ou menos que ele fez no ano anterior. Então, foi isso que sucedeu. A Opto também passou por uma fase, gostaria de lembrar aqui, né, e tentar extrair alguma informação do professor. Ela passou também por aquela fase da abertura do mercado. Ela passou por duas fases interessantes. Uma que foi a queda da reserva de informática, e outra isso já foi depois, a questão, né, do plano Collor de abertura, de abertura do mercado internacional. Isso foi positivo? Olha, não afetou a Opto, porque a qualidade dos produtos eram muito bons, né? Porque nós já tivemos a coisa pior que aconteceu foi um ataque do Funbec, uma agência fundada lá, que até o sede era lá na USP, em São Paulo, sobre os filtros, que era o nosso grande ganha-pão, né? Esses filtrinhos azuis de várias cores, verde, para esses equipamentos de odontologia, de outras áreas, né, que você tem que botar uma luz de uma determinada cor.
E o Funbec começou a competir com a gente. Mas nós sabíamos que a pessoa que estava lá fazendo não tinha competência ainda adequada para ter um produto de qualidade. Essa qualidade está associada com a aderência da película sobre o vidro. Então, mas eles começaram a vender, sim, preços muito menores do que o nosso, 1/3, coisa dessa natureza. E então ficamos aí alguns 2 ou 3 meses sem vender nada, tá certo? Bom, só recomeçou quando os tais filtros começaram a soltar a camada que dava as propriedades exóticas, os layers que estão em cima do vidro. E aí então voltou forte, né? Aí ganhamos muito dinheiro. Então, esse período inicial da empresa, ele reflete muito bem várias coisas. A inexperiência dos seus dirigentes e na área, né, e sócios e tudo, na área industrial, uma estrutura de vendas caótica, tá certo? Porque se vendia daqui, se pensava que quem vende é o vendedor. Aí pegava um indivíduo que era vendedor e mandava para São Paulo. Ele não vendia, esse homem não vendia, não podia vender, porque era... E também, quer dizer... Era uma venda técnica? Uma venda técnica, eminentemente técnica. Tem que ser uma pessoa com bom conhecimento, né, da área e também de gestão. Nós pensávamos que não sabíamos gerir. Fizemos associações até com a universidade para isso. Aí descobrimos, errando muito, sempre erramos muito. Erra e então acerta, erra e acerta, erra e acerta. Como também com recursos. Nós não tínhamos nenhum financiamento de nada. O banco não emprestava nada para a empresa. Então nós tínhamos que vender os nossos carros um para os outros. Eu vendia para um sócio, outro sócio vendia para o outro vendia, tudo dentro de tal forma que o dinheiro de financiamento da venda do carro entrava na empresa. E depois, quando vai ia melhorando o faturamento, aí paga os financiamentos, tá certo? E assim, nós fizemos isso algumas vezes. Não foi só uma vez, várias vezes, para poder equilibrar. Mas nunca nenhum sócio pôs um tostão do bolso. Nunca. Pôs o trabalho, uma coisa, mas nunca um tostão do bolso. Porque a primeira venda, que a Opto fez essa do Prisma para o refratrômetro, essa foi muito boa, porque permitiu comprar a área onde a gente está, que a gente estava, né? Onde está a Opto hoje, e construir o primeiro prédio. Isso permitiu, inclusive um prédio com paredes pintadas, com tinta anti-poeira, tudo isso para poder se trabalhar bem em ótica, né? Então, isso foi, eu digo, foi uma coisa de aprender na raça, tá certo? Quer dizer, as pessoas tinham que estar bem conscientes do que estavam fazendo para saber onde onde estava com as mãos, tá certo? Porque a gente pensava, e muita gente inexperiente pensava que nós íamos falir, tá certo? Então, foi assim, inclusive, alguns funcionários, nos períodos piores, eu distribuí ações para eles. E o resultado é que eles venderam as ações. E hoje choram, tá certo? Porque eles saíram da empresa porque tiveram medo, não acreditaram. Quer dizer, no fundo, criar uma empresa naquela época, como a Opto, não foi uma tarefa simples. Porque não existia nada. A FAPESP não dava nenhum tostão para nada disso. Ainda existia uma dicotomia muito forte entre a universidade e a empresa. Entre a universidade e a empresa é um fosso muito grande. De modo que eu acho que a grande virtude da Opto é ter contribuído para diminuir
a fundura desse fosso, não é? Que foi tendo sido a primeira empresa. Uma outra, acho que nós poderíamos considerar uma outra inovação da Opto, porque eu não me lembro de empresas de São Carlos que possuíssem um escritório em São Paulo de vendas. Sei. Vocês criaram também essa perspectiva. Né? Isso, aliás, foi uma das causas de eu sair da Opto. Então, eu, depois de um certo tempo, vi que tinham duas áreas que elas... eram mais críticas? Mais críticas. Uma é vendas e a outra a gestão da produção interna. Não é? Que uma empresa, a gestão dos seus funcionários, aquele todo o processamento, não é igual na universidade. A universidade, eu diria, é uma coisa sem dono. Não é? E a empresa tem dono porque ela fale. A universidade não fale, porque é um órgão do governo, né? As que são estatais não falem. Então, aí, quando eu percebi isso, eu, então, tomei duas como presidente, nem consultei muita gente, porque também tinha os funcionários que foi um sócio que botou lá dentro, outro. Eu simplesmente demiti todos, de uma vez só. E aí fui atrás dos meus companheiros, né, de lá, para que fossem criar lá em São Paulo um setor de venda da empresa lá. E tinha que ser... Aí foi o Fontana, que era uma pessoa que tinha sido bolsista do Sérgio, do Jarbas aqui, de iniciação científica, e então ele poderia mais se aproximar do que qualquer outro vendedor sem nenhuma bagagem. Então isso foi feito, né? Ele foi para São Paulo e nós pegamos para a área de produção um dos próprios sócios e dando para ele total responsabilidade, carta branca, tá certo? Vamos cobrar. Pronto. Mas isso aí acabou que não foi talvez bem visto por os outros sócios da empresa, principalmente um sócio, um capitalista de risco, que nós acabamos tendo um capitalista de risco. Então, eu gostaria também sobre essa questão, que o senhor falasse um pouco com mais detalhes. Teve uma fase, então, que vocês precisaram de um volume maior de recursos e foram em busca. Como isso se deu? Nós fomos atrás de um sócio com suficiente quantidade de dinheiro. E qual era o objetivo da busca desse sócio? Crescimento ou acertar problemas? Não, para a empresa deslanchar, né? Era esse o objetivo. Aí o que aconteceu foi o seguinte: o pessoal da FINEP soube lá no Rio que eu estava atrás de arranjar, por causa dos contatos que a gente sempre tinha, e aí então veio aqui um representante de um capitalista de risco, era um americano que morava lá no Rio. Aí veio aqui uma vez, visitou... Parece que, desculpa, professor, parece que também antes houve uma tentativa com o BNDES, de participação do BNDES. Olha... Que aí vocês foram tentar criar um fundo de participação para empresas emergentes. Mas não deu nada certo isso daí. Como hoje não dá. Recentemente eu estive no BNDES, apesar de conhecer o presidente do banco, né? Então, o BNDES não tem experiência nenhuma com inovação, nem com empreendedor. O BNDES já pega uma empresa num certo porte, não é? Então, isso eu acho que ainda está para ser criado no Brasil ainda. Mas eu acho que daqui a pouco vai ser interessante, né, ter isso. Mas então, aí essa pessoa veio aqui uma vez, visitou, achou era interessante, e aí visitou de novo. Aí eu fui lá no Rio, visitei essa pessoa, inclusive onde ele morava, etc. Aí ele me apresentou ao capitalista de risco, que era o Daniel Birman. Aí conversamos com o Daniel Birman, etc. E aí eu fui muitas vezes ao Rio por causa disso daí. E aí acabou que o Daniel Birman resolveu ajudar, né? Ajudar nada.
a investir na Opto. Então, ele fez isso e colocou o diretor financeiro. Então, então a Opto passou para ser uma SA, né? E que é o que todo capitalista de risco quer, porque ele vai poder vender as ações dele, tá certo? E aí então veio uma pessoa que se revelou também uma coisa terrível, tá certo? Era um gastador enorme. Mas, então, nós tínhamos essa participação. Então, quando foi que aconteceu essa história de demitir todos os vendedores e tudo, ele veio aqui, tá certo? Ele tomava o avião dele lá e vinha aqui, tchuf, tá certo? Aí veio aqui para uma reunião, fizemos uma reunião lá, aí ele pegou, quando ele soube que eu tinha demitido todo mundo de venda, ele me chamou de louco e todas essas coisas, né? Tá certo? E disse, você não podia mais ser o presidente dessa empresa, tá certo? Isso, se tiver algum candidato, né? Você não quer ser, tá certo? Ou se tiver um outro. Aí, disso, uma coisa que foi de surpresa para mim, o Jabas levantou a mão e disse, eu quero, tá certo? E aí, então, disse, então, tudo bem, pode fazer agora a ata aqui, você já vai ser o presidente, tá certo? Com meu voto, tá certo? Pronto. Aí foi assim que passou para... Mas já tinha começado a fazer o escritório em São Paulo, que eu acho que foi o ponto central do crescimento da Opto. Aí, a partir desse momento, a partir dessa entrada do capitalista, a empresa começou a ter mais condições para... Não, olha, não foi, o dinheiro que ele botou não foi nada, porque naquela época a gente precisava daquele dinheiro que tampa o buraco de você para de vender durante 2 meses, por exemplo. Então o dinheiro dele não foi muita coisa. Outra coisa que ajudou, que ele fez, que está na regra de todo capitalista, ele contratou uma empresa no Rio Grande do Sul, lá de Caxias do Sul, que ele era de Caxias do Sul, para fazer um plano de negócio da Opto. Então vinham aqui 2 pessoas, conversavam, faziam um monte de perguntas, iam embora, aí deixavam um serviço para o pessoal preencher um monte de coisa. Aí, depois de um certo tempo, se chegou à conclusão, né, que o grande mercado da Opto seria na área médica. Que realmente está cada vez se configurando mais, né? Tá certo? Aí, então, né, a partir desse momento, a partir desse plano, começou a ganhar um direcionamento mais... Isso, mais concreto. Isso, Agora, se o senhor for analisar hoje a experiência da Opto, quais foram os 3 pontos fundamentais para o sucesso da criação e dessa evolução da primeira fase da qual o senhor participou? Eu acho o seguinte, as pessoas foram são as pessoas que começaram, né? Porque com ou sem o Daniel Birman, a Opto iria para frente. Podia demorar um pouco mais, tá certo? Mas iria para frente. Afinal de contas, os recursos que ele pôs foram quase nada. Eu diria quase nada mesmo. Bom, uma coisa boa foi essa consultoria, né? Isso foi uma coisa boa. Mas a Opto estava num campo vazio, né? Que o Brasil não tinha nada de empresa de ótica. Um campo vazio. Então, e aí, a competência se uniu ao mercado. Isso, com a oportunidade, né? Inclusive de criar novas coisas, como esse do refratômetro, por exemplo. Que o cara ganhava dinheiro, né? E aquilo era um ganha-pão certo. Todo mês vendia. Só quando deu pane no mercado aí de álcool, né? Que isso Agora, além da Opto, então, a segunda empresa que foi criada foi a Engecer, certo? A Engecer. Aí como foi a Engecer é o seguinte, porque uma coisa importante na Opto foram os ex-alunos, né? Que o Jabas foi meu aluno, o Jabas eu conhecia assim, quando ele era pequenininho, garotinho, criancinha.
E aí, depois da Revolução, que vitimou muito a família dele, tá certo? Por causa do pai, tá certo? E aí então ele apareceu aqui com o Jarbas já, que ali disse, esse aqui é meu filho, ele é muito bom, tá certo? Eu não sei o que lá. E aí ele estava em Brasília e ele se transferiu para cá. Aí muita gente até dizia que o Jarbas era meu filho, tá certo? Mas não era. Então aí ele fez todo o resto da graduação aqui, né? O resto do primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, e foi imediatamente para o exterior, né? Para fazer o doutorado, que era uma política que a gente estava implantando aqui na Federal. Quando foi criada a Universidade Federal, o nosso esforço foi para que os primeiros professores fossem todos fazer o doutorado no exterior, o que se concretizou e deu o resultado disso é que você tem uma instituição bem avaliada, né, e muito copiada, mas poucos fizeram esse programa de mandar as pessoas para o exterior, porque isso é uma injeção na veia, né? Você vai lá e vê o sistema funcionando, vive o sistema que está funcionando durante 4 anos, cria laços e depois vem trabalhar aqui no Brasil. Poxa, era um campo totalmente aberto para materiais. Os materiais era o sonho do Instituto de Física, de ter um braço aplicado, que nunca se concretizou aqui dentro do campus, por causa de divergências entre os líderes, professores que tinham liderança aqui no campus. Nunca isso foi concreto. Agora estão fazendo um curso de engenharia de materiais, eu não sei quais são os detalhes, mas eu vi de uma placa ali. Então isso foi, inclusive o DEMA foi copiado em vários lugares do Brasil, tá certo? Por causa do sucesso. Mas o sucesso maior, eu acho que está ligado à qualidade. Se fosse pegar, o que se fazia no Brasil era fundição, né? Tá certo? Coisas assim, dessa natureza. E alguma coisa para engenharia civil, né? O resto de materiais não tinha nada. Então, Então a Ingeser teve uma influência ela veio exatamente de pegar também alunos da Federal, tá certo, da área de cerâmica, para fazer uma empresa de cerâmica. E eles estavam se formando, queriam, etc. Então nós pegamos isso daí. E teve também o apoio do Daniel Birman. Ele entrou lá de sócio, ele era sócio. E aí ele não pôs nenhum tostão, ele só se responsabilizava pelos financiamentos que a gente conseguisse. Aí eu consegui um monte de financiamentos, a Ingeser ficou bem equipada. Ela tem alguma sinergia com a Opto? Não, nenhuma. Nesse dado, zero. Era uma empresa totalmente... Zero, totalmente diferente. Produzia cerâmica... Ela produzia cerâmica e também prestava serviços, né? A Ingeser, no início, prestou muitos serviços para a Companhia Vale do Rio Doce. Ganhou muito dinheiro fazendo isso. Mas ela teve um problema estrutural grave, que foi a escolha desses alunos que iam fazer a empresa. Que tinham 2 que brigavam demais, tá certo? Então, isso, como é que se diz, prejudicava muito a empresa, muito. Brigavam devido aos problemas ciumeira, financeiros da empresa, dificuldades ou por problemas operacionais? Não, por problema de ciúmes de um do outro, sabe? Complicado. Então, eu acredito que eles não estivessem assim, não tivessem a vontade realmente de fazer a empresa, né? Então, aí ela acabou, então, por causa disso, passando para a mão do Daniel Birman, tá certo? Porque num desses períodos assim, das crises econômicas, eu fui abrir um escritório da empresa lá em São Paulo, de vendas,
E eu tinha uma funcionária e eu ia visitar a gente. Tudo. Não, eu consegui, então, levantar o faturamento da Opel para cima, da IGC, para cima do que era necessário. Mas quando aconteceu isso, logo depois veio outro plano desse daquela época. Tá certo? Aí as vendas caíam praticamente a zero. Como ela não tinha recursos para... Aí dava problema. Mas ela estava indo bem. Tanto que apareceu depois um empresário aqui que queria fazer... ele importava os componentes cerâmicos para sensores do automóvel. Quem trouxe essa pessoa aqui foi um professor da USP aqui, que me conhecia, mas que era muito ligado à área automobilística. Esqueci o nome dele agora, mas era uma pessoa bem conhecida. Aí ele trouxe aqui e essa pessoa me foi apresentada, e aí ele disse qual era o problema, e aí então, assim, olha, tem duas maneiras de fazer isso. Você paga e a gente faz aqui em GCE. Segunda maneira, você cria uma empresa e nós fazemos na sua empresa. E para você, e aí eu sou sócio da sua empresa. Fica sócio. Você fica com 51% da empresa e eu fico com 49%. Para garantir para você que eu vou sair depois que tiver tudo pronto. Então foi assim. Então essa aí na IGC é a origem da Seralto. Porque todo o desenvolvimento foi feito na IGC. Foi uma transferência de tecnologia. Isso. Tudo que nós fazíamos lá, porque a IGC era bem equipada. Tinha muitos... Bom, para ela fazer o que ela fazia para a Vale, tinha um monte de equipamentos, tá certo? Que foram uma boa prensa isostática, fazia peças de cerâmica bem diferenciadas do usual. E o mercado da Engecer qual era? O mercado da Engecer? O mercado eram peças de pó, nós conseguimos desenvolver vários tipos de pó, inclusive pó para polimento óptico. E para pós, por exemplo, para fazer abrasivos, né, essas pastas abrasivas. E peças de zircônia. Foi a primeira empresa a trabalhar com zircônia. Com zircônia e alta alumina, que é alumina de muita resistência à abrasão, que nós fazíamos aqui para uma empresa que faz as que abre poços, tá certo? Que você precisa lubrificar o lugar que está furando, e tem umas bombas que são de cerâmica, umas peças desse tamanho. Então, aí ele contratou as pessoas, o empresário da Seralto contratou as pessoas e começamos a fazer os pós que ele queria. Era tudo fácil de fazer. Fizemos quando estava facinho, tá certo? Aí ele comprou um terreno ali do lado, já tinha que estar naquela ponta onde ela está. Comprou ali, tinha uma casa. E aí ampliou um pouco lá e comprou umas máquinas para pastilhar, para fazer as pecinhas de cerâmica em forma de pastilha. Que é, por exemplo, você já viu aquele negócio que você enfia na tomada para sair inseticida? Lá está uma pecinha de cerâmica, que ela regula automaticamente a temperatura dela. Você não tem mais nada. Pluga lá e ela vai ficar na temperatura de operação dela, que só depende dos parâmetros que você usou para fazer a peça. Então, ela faz... Então, isso aí, uma válvula com esse material é importante lá dentro do carro, que abre uma válvula, fecha outra, quando vai aumentando a temperatura, todos os sensores para medir temperatura, né? E depois a sonda lambda também. Que nós já fazíamos na Engecer a sonda lambda, que é uma sonda que mede a quantidade de oxigênio, teor de oxigênio, e que usa hoje em todo o carro para você poder controlar a poluição, tá certo? Se ela tiver com pouco oxigênio na saída, é porque
pode ser que você não esteja oxidando direito o seu combustível, né? Então, ela controla isso daí. Na época era uma grande novidade, todo mundo. E hoje, aí, ela cresceu, então, com isso, né? Porque essa empresa, a Seralto é uma parte de uma outra empresa chamada Thompson, não sei o que lá, Thompson. E aí, essa empresa é fornecedora de componentes para a indústria automobilística, de modo que ela tinha um mercado garantido para ela, porque esse empresário importava todas as pecinhas do exterior, deixou de exportar. Então foi assim que foram feitas a Seralto e a... Agora, depois dessa fase então da criação dessas 3 empresas, o senhor agora, já aposentado da USP... Eu me aposentei. Por que eu me aposentei da USP? Eu não precisava ter me aposentado, eu podia ter ficado um pouco mais. Mas eu me aposentei para eu ter liberdade. Você entende? Senão você tem que carregar um monte, naquela época, ainda tem hoje, tá certo? Carregar muita briga e luta, isso eu não queria fazer isso. Então, para mim, foi melhor. Me aposentei, tá certo? Aí eu... Então, mas mesmo como aposentado, o senhor continua pesquisando e também, agora, mais recentemente, criou uma nova empresa, que é a Inovamat. Exatamente com o mesmo modelo daquelas que foram anteriores, que são com alunos. Você aposta, né, nos alunos. Eu me lembro dessa coisa que começou assim. Eu estava na minha sala, chegou um engenheiro que dava consultoria, inclusive para a empresa aqui de geladeiras, tudo isso, de meio ambiente. Ele chegou, me trouxe um saquinho e disse para mim o seguinte: olha, isso aqui é gesso que eu peguei lá em Cubatão, só que esse gesso não endurece, tá certo? E o senhor sabe por que não endurece? Eu disse: olha, eu não sei, porque é a primeira vez que eu vejo um pedaço de gesso na minha frente. Mas o senhor deixa aqui, tá certo? Eu, assim que tiver uma oportunidade, eu vou pensar nisso. E aí, então, eu já estava interessado em ter aqui dentro do campo mais relacionamento com outros departamentos, né? Porque você sabe como é que é. Os departamentos são quistos, não falam com os outros. É uma coisa estranhíssima. Ainda é assim na universidade. Então, aí eu anunciei lá na engenharia que eu queria. Aí veio uma pessoa aqui, acho que foi o Herbert. O Herbert que veio, porque o Herbert já tinha sido presidente da empresa Júnior da engenharia. Foi o Herbert. Então aí apareceu esse negócio do gesso. Ele queria, eu expliquei para o Herbert o que era. Disse: olha, eu quero que você faça o seu doutorado para que você seja um grande engenheiro, tem bastante solidez, tá certo? E ele topou fazer isso, tá certo? Então nós começamos. E logo depois a seguir veio um outro, que é o Wellington, que está aqui ainda, também acho que era da turma dele, ou uma turma anterior, e veio mais um outro. Esse outro que eu coloquei para olhar o saquinho, mas ele ficou meio complicado, aquele negócio todo, e aí ele não aguentou muito, né? Quem acabou fazendo tudo fui eu mesmo. Aí ele acabou indo embora, né? Hoje ele acho que é budista, de alguma igreja aqui, vai sempre para o Japão, ele casou com uma senhora japonesa, tá? E os outros que ficaram foram o Herbert e o Wellington. Então, agora, nossa intenção... Essa empresa qual é o foco de atuação? Materiais, como diz, inovação em materiais. Não é uma empresa que pretende produzir e vender produtos? Não, quando ela foi criada, a ideia era uma empresa só de pesquisa interdisciplinar. Quer dizer, o grande sonho era fazer um instituto aqui, um instituto de pesquisa privado,
Porque já se aproveitaria que tem o nome a USP, pode ser o pior que seja, mas ela atrai os melhores alunos, não é? Você pode dizer, não, podia ser isso, podia ser aquilo, podia ser aquilo outro, mas o que eu vejo é que ela atrai os melhores alunos. Eu vejo também, por causa dos meus filhos que se formaram na USP em São Paulo, são diferenciados os colegas, tudo isso, a gente conhece bem os colegas dele. Então, isso, evidente que a federal também, em certas áreas, ela é competitiva com a USP, principalmente na área de materiais e em outras que eu não conheço detalhadamente agora. Mas então a ideia foi essa, e ficam esses dois. O Rep já terminou o doutorado dele e agora nós estamos montando na empresa um laboratório para desenvolver um negócio que nós descobrimos na tese dele, eu e ele, que é uma revolução na área de cimento. Então nós temos que fazer as 7 chaves, porque tem um segredinho para fazer isso aí, a gente vai fazer uma instalação pilotinho lá para mostrar. Tá certo? Depois a gente vai registrar a patente. E o Wellington, que está terminando o doutorado agora, né? Esse mês, ou mês que vem, ou outro mês por aí. Então, agora nós já estamos com uma outra... agora procurando alunos que sejam promissores para botar na empresa, dar uma participação para ele. Nós já fizemos uma reunião sobre isso. Então, nossa primeira coisa agora, por como vai se viabilizar a produção dos componentes de gesso, porque tem 2 grandes empresas interessadas, eles agora, foi uma coisa interessante, a gente tanto queria e oferecia, etc., agora eles estão vendo, correndo atrás da gente. Então, nós tivemos uma visita a semana passada e vamos ter agora na outra próxima. E, essas empresas estão fazendo ofertas para a gente. Então, isso vai ser muito bom, tá certo? Quer dizer, é mais ou menos certo, se concretizando isso, que a empresa vai disparar. Aí vai ficar muito grande. E, agora, nós precisamos arranjar uma maneira de preservar a parte de pesquisa. Senão ela pode virar uma empresa de produção. Porque para produzir componentes, aí são coisas gigantescas, tá certo? Pelo que o senhor nos disse até agora, tanto a Opto quanto a Engecer, a Seralto e a Inovamatis tem uma ênfase em pesquisa. Elas sim, continuam até hoje, as Olha, 4. A Seralto eu sei, o empresário aprendeu, porque ele começou a contratar muitas pessoas lá no grupo de materiais, inclusive com alguns ex-alunos da Dulcina. Essas pessoas estão lá, viajam muito, vão ver tudo que tem no mundo. Eu acho que foi uma coisa boa, tá certo? A Engecer, ela, como não ficou para o Daniel Birman, ficou para alguns funcionários dele, que quando houve a eliminação da inflação no Brasil, o Daniel Birman parou de ganhar dinheiro e desmontou todo o esquema dele. E então ele teve que demitir vários. Então, as pessoas que estão ali são 2 pessoas que eram da empresa dele, né? Funcionários graduados da empresa dele, e ele pegou, em vez de pagar os direitos trabalhistas, deu aquilo para eles. Então, agora eu não sei, eu não conheço. Como que está hoje a empresa? Não conheço. Agora, o senhor entende que é fundamental para essas empresas ter a área de pesquisa e desenvolvimento e interação com a universidade? Lógico. Empresas de base tecnológica? Sim, porque você veja, a Opto mesmo, há pouco tempo atrás, foi atacada por uma multinacional que teve repercussão até no governo federal. Se não tiver, que a Opto criou uma subsidiária que faz lente para óculos. E aí, então, isso está perturbando
os grandes fornecedores de lentes, que são franceses e americanos. Então, o que sustenta é a pesquisa e desenvolvimento. Se não tiver, você não vai poder enfrentar, né? Porque hoje não se faz essas lentes novas, não se faz com as mesmas máquinas de antigamente. São lentes que não são esféricas. As lentes não podem, menos esféricas, elas podem dar um foco melhor. É isso que a Opto tem, por exemplo, ela tem isso. Agora, o que leva a literatura sobre empreendedorismo de base tecnológica, ela nos mostra hoje que muitas pessoas já com uma boa experiência ou com uma grande experiência estão abrindo empresas, porque normalmente se fala que os jovens estão mais propensos ao risco, estão com mais energia para criar empresa. O que leva uma pessoa com mais de 70 anos, que é o caso do senhor, a criar empresa ainda nessa fase da vida, que seria uma fase que normalmente a gente diz que a pessoa fica um pouco mais desligada dos riscos, desligada das... Eu, nesse caso da Inovamart, eu queria fazer uma empresa de pesquisa mesmo, né? Porque no ambiente assim, universitário tem muitas restrições, né? Se alguma coisa é aplicada, é complicado, as pessoas começam a pensar que você está ali para se aproveitar da universidade, tudo isso. E eu acho que está na hora também, né, de ter coisas privadas na área de pesquisa que sejam competitivas, possam competir em nível internacional. Então, isso é uma das coisas que... Por exemplo, eu não preciso de dinheiro. Eu não tenho vontade. O dinheiro que eu preciso, assim, é uma nota de R$50, né? Na carteira. Não mais do que isso, porque eu tenho o meu salário de professor aposentado. Não é muito grande, porque eu também não fiquei acumulando mais quinquênios, que eu saí para ficar livre. Eu queria ficar livre, porque a minha experiência como diretor, eu fui um diretor que pintei os canecos na USP enquanto eu fui diretor. Consegui todo aquele financiamento para a USP construir um monte de prédios, né? Fizemos essas instalações todas aqui sem dinheiro da USP, né? Isso aí você pode, para conseguir isso, você pode imaginar quanto é que eu viajei, quanto, tá certo? Mas quando estava no Nordeste também, eu consegui um laboratório maravilhoso e depois, quando eu fui preso, já estava com um grande programa sendo montado com o BID, para ajudar as universidades federais. E os caras me prenderam, tá certo? Por razões, tá certo? Estúpidas, porque eu nunca fui de partido nenhum. Eu sou ateu só, tá certo? E tenho muitos amigos católicos. Aliás, o meu melhor amigo, como meu irmão, ele é católico para ouro e vai lá na igreja. E nós nos respeitamos mutuamente, que é um direito que todas as pessoas têm, de respeitar os outros e ser respeitado, e acreditar no que ele quer, tá certo? Se isso não ofender, né, a vida dos outros, isso, como tem muito ateu no mundo, isso não, tenho certeza que não ofende. Mas o negócio de fazer a empresa, eu fiz 2 no Ceará, né, antes de vir para cá. Eu fiz uma empresa que fabricava, fiz uma escola que era uma empresa maravilhosamente bem montada e que dava um lucro astronômico, né? E uma outra empresa que fazia equipamentos. Nós fazíamos equipamentos para ensino, porque não tinha, né? E, mais incrível que pareça, o primeiro cliente dessa empresa foi a escola militar lá de Fortaleza, né? Já tinha poucos meses que eu tinha sido expulso da universidade por ser chamado de comunista. Eu não era comunista, aliás, nunca fui. Acho que eu não tenho coragem de me afiliar em nenhum partido. Mas eu sempre era uma pessoa que trabalhava mais, né? Eu ficava lá o dia inteiro.
E então os alunos tinham tirado dúvida comigo, não com o professor, que era tudo tempo parcial. Era o professor que trabalhava aqui, ia lá dar uma aulinha e ia embora. Tudo era muito ruim. E isso acabou se refletindo bem lá. Até hoje eu sou convidado. Se eu tivesse tempo, esse ano eu já teria ido 3 vezes em Fortaleza. Mas é que não dá tempo mais para... Agora, para a gente finalizar essa entrevista, professor, eu gostaria que o senhor desse uma mensagem aos jovens que estão na universidade e mesmo aqueles que não estão na universidade, o que eles devem fazer para se tornarem empreendedores, criando empresas de base tecnológica. Qual é o recado que o senhor daria para esses jovens? O recado que é o seguinte: no Brasil ainda existe muito espaço. Eu diria que no Brasil é mais fácil você ter uma empresa de base tech, sendo uma pessoa com nível universitário, que nos Estados Unidos. Talvez nos Estados Unidos exista depois muitos mecanismos de apoio, porque essas empresas de capital de risco, que deve ser a grande companheira do empreendedor, é a empresa de capital de risco. Que ela vai dosar, capitalista de risco tem uma estrutura que vai lá examinar, procurar onde ele vai colocar dinheiro. Ele já tem uma estrutura que sabe que se ele investir em 10 empresas, se ele escolhe 10 boas perspectivas, se só uma der certo, já ele vai ganhar mais do que ele tivesse deixado o dinheiro no banco. Agora, isso aqui ainda está engatinhando no Brasil, de modo que eu acho que está cheio de... Cada coisa que a gente vê aqui no laboratório que se faz, tem um monte de oportunidade. Você vê, o Herbert já tem uma empresa só dele, não é? Em outra área, também é de materiais. Então, se a pessoa, se ele odiar risco, aí ele não pode ser nem pesquisador, nem empresário. Porque quando você vai fazer uma pesquisa, você está entrando numa área do desconhecido, senão não é mais pesquisa. Já se sabe tudo, tá certo? Aí você é uma pessoa, então, que tem capacidade de aprender. Se ele tem capacidade de aprender, ele tem muita utilidade. Agora, tem pessoas que, às vezes, até não tem muita capacidade de aprender, mas tem muita capacidade de lidar com situações que não sejam estáveis. E então, agora, quando junta, a pessoa tem uma boa formação e tem capacidade de lidar com essas coisas não padronizadas, aí ele pode ser, eu acho, um grande empreendedor, um grande empresário, um negócio desse, com bases sólidas, né? Então, isso aqui, por exemplo, eu já sei que a Opto procura todo ano aqui os melhores alunos para levar para o centro de pesquisa deles. É o que nós estamos fazendo na Inovamate também já. Estamos procurando, já temos alguns, tá certo? Que nós já demos bolsas para eles. Nós temos um esquema de bolsa. Demos as bolsas e eles, vamos ver como é que eles vão se sair. Aparentemente tem um que é muito bom. Então nós vamos convidar o cara para ele entrar na nossa sociedade. Vamos diminuir a parte de cada um e pum para ele. Agora, como que o senhor vê o direcionamento da carreira de um cientista, de um pesquisador, vamos chamar de um pesquisador, daquele que gosta da pesquisa, de assumir a carreira empreendedora? Quando você já está na universidade, a rigor, você deveria ser livre para ser um empreendedor. Dentro da universidade tem N mil coisas para serem feitas. Mas como é uma estrutura que ingesta as pessoas, por isso que eu quis sair. Eu quis ficar... Não, eu não quero o dinheiro, eu não quero nada, quero ficar quieto, para eu poder fazer o que eu gostaria de fazer. Então,
Ainda que no Brasil ela é muito, a pessoa que tem esse perfil não vai, não é porque ele vai se sentir sempre que está violando tudo, como eu conheço alguns professores que aí tem lutas internas por causa disso, um é mais empreendedor, outro é menos, aí aquilo lá é visto de forma negativa para os grandes cientistas, né? Às vezes nem os grandes nem dão tanto palpite assim. Então, eu acredito que existe espaço até para a pessoa que é empreendedora dentro da universidade. Empreendedor, você pode ser um grande empreendedor no seu trabalho de pesquisa. Em vez de fazer, você está fazendo uma pesquisa. Aí você tem aqui o que você fez. Misturou feijão com arroz e deu um bom prato. Aí você, então agora eu vou botar aqui uma vagenzinha, vai ficar melhor. Eu vou botar isso esse indivíduo aqui está praticamente fazendo o óbvio ululante. Então, agora, quando ele entra num problema desafiador mesmo, aí é diferente. Muito que ele corre risco. Ele vai correr risco aqui dentro do nosso sistema, que é um sistema errado, de que você não teve produção, perde a bolsa. Você sabe como é que é no sistema da maioria dos professores, eles vão ter o salário deles da USP. E se eles tiverem produção científica adequada, julgado pela CAPES ou julgado pelo CNPq, ele ganha uma bolsa, tá certo? A mais. Então aquilo agora faz parte do pacote salarial dele. Então, a maioria das pessoas não querem perder esse aditivo aqui. E como é que você é medido? Bom, se você produzir muitos artigos, você não perde a bolsa. Então, muita gente prefere produzir muitos artigos do que um ou dois, ou até nenhum, que seja uma grande inovação, quer dizer, um grande avanço. Nessa área, você corre risco. Porque quando você pega um problema novo, que não é apêndice de nenhum outro, aí você corre risco. Então, mas deveria ser premiado esse professor, porque esse cara é que vai colocar as coisas para frente, eu acho. Mas não é. Então, o sistema da avaliação, eu acho que está ele inadequado para o momento? Não está adequado. Não está. Certamente não está. Agora, eu disse, não, mas temos como é que é, os pares. Sim, mas os pares são iguais aos outros, de um modo geral. Não é? Você entende? É uma coisa... Nos Estados Unidos você pode se autopagar, né? Sabe como é que é? Você tem um contrato de pesquisa. E aí, naquele contrato de pesquisa, você pode tirar dinheiro para você. Porque lá o salário do indivíduo é para 9 meses de trabalho. Eles não pagam as férias. Mas aí a universidade divide o salário em 12 parcelas. Significa que 3 meses, isso é uma coisa maravilhosa. Você pode sair dali e trabalhar em outro lugar, fazer qualquer coisa. Ou trabalhar no próprio projeto dele. Aí o projeto paga ele. Tá certo? Então, aqui o nosso sistema ainda está engatinhando, a gente tem que entender isso. E às vezes até não se desesperar, né? Mas tem que falar, tem que discutir, que é para ele se aperfeiçoar o nosso sistema, né? Se aperfeiçoar. Agora, definitivamente, para a gente terminar, então, professor, qual é a sua visão, assim, olhando a sua história como cientista e como pesquisador? Como que você vê essa história com vontade de repeti-la, se fosse possível? Enfim, o senhor se considera hoje uma pessoa feliz por tudo que fez? Olha, sim, eu me considero uma pessoa feliz. Tenho feito aquilo que eu gosto, tá certo? É evidente que você paga um preço por isso.
E tem pessoas que não querem correr esse risco, mas eu não tenho nada contra essas pessoas. Eu tenho fazer o que eu quero fazer. E então, no momento, eu estou trabalhando num problema difícil, muito difícil. Não é uma coisa trivial, mas nunca foi resolvido. Então, eu tenho um contrato com a FAPESP que, evidente, que elas vão me cobrar pelo número de papers. E certamente eu não vou ter quase nenhum paper, se tiver algum. Porque nós estamos fazendo uma coisa que é altamente relevante. Então, eu ainda tenho essa vontade. Agora, certamente vai ser aguentar isso aqui mais alguns anos, aí talvez a idade já... Mas eu gostei, eu sempre fiz isso, desde pequeno. Senão eu não teria saído da rua onde eu morava. Eu morava numa rua, lá no Rio, que não tinha esgoto. Saía assim. Eu fui o único garoto da minha turma que acabou estudando, que foi fazer o ginásio. E depois eu consegui sair daquele ambiente, não por coisa pensada, mas várias circunstâncias, e conhecer a zona sul do Rio, né? Ter colegas de lá, né? E conhecer várias instituições quando eu estava na graduação, como o Instituto Nacional de Óleos, o Instituto Nacional de Tecnologia, essas coisas. Depois cheguei também, quando me formei, e ensinar em lugares bons, né, lá no Rio. Então foi uma vida... eu acho que isso está com a pessoa, você não tira isso de ninguém. Por mais que você faça, só se matar, tá certo? Então, você vê, eu fui preso lá, mas eu não tenho ódio dos militares. Eu acho que eles fizeram um grande mal, eles que deveriam ter ódio deles mesmos. Fizeram um grande mal. Agora, se você ficar cultivando ódios e desavenças, por exemplo, se amanhã um aluno me apunhala, eu não... Só simplesmente vou tirar o punhal e jogar fora, né? Não vou jogar nele, tá certo? Eu acho isso aí não é produtivo. Outra coisa que eu tenho que me ajuda muito é uma família boa, né? Tenho os meus filhos, são ótimos, né? Nos dão muito bem, com a minha mulher também, né? Ela entrou nesse mesmo métier de dar duro, né? Então, eu acho que isso está com a pessoa um pouco, né? E outro pouco as circunstâncias levam você para lá. Né? No caso lá, para morar lá aquilo hoje é um lugar das piores favelas do Rio ali, aquela favela do Alemão, aquilo tudo era... Próximo por aí. Ali não tem o Instituto Oswaldo Cruz lá? E era o lugar que eu ia lá brincar lá. Eu ia lá passear lá dentro, quando eu era aluno. Ia lá ver os laboratórios, né? Quando eu era garoto. Então, mas aquilo tudo hoje Mas aqui que tudo valeu a pena, então? Eu acho que sim, tá certo? Que eu acho que sim, não. Tenho certeza. Para mim, né? Tá certo. Tá bom, professor. Muito obrigado pela entrevista. Tá.